Olá, boa tarde, alunos. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a mediação com vocês aqui através do chat. Esta é uma aula para a segunda série do ensino médio, aula de filosofia, e o tema da aula de hoje é tornar-se indivíduo. Somos o que falamos ou o que fazem de nós? Tá? Olha só, nessa aula de hoje, gente, nós vamos então trabalhar como conteúdo, tá? O conteúdo da aula de hoje é tornar-se indivíduo. Paul Ricoeur e Michel Foucault. E a habilidade, ou seja, aquilo que a gente espera que vocês consigam realizar após assistir essa aula é identificar as subjetividades como resultado de construção social. Apresento a vocês o professor Marconi. Boa tarde, professor. Boa tarde, Márcia. Sejam bem-vindos, você aluno, você professor, você da gestão, você pai, você mãe, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. É uma alegria estar aqui com vocês, continuando a nossa reflexão de filosofia, hoje falando então sobre o tema tornar-se indivíduo. E vejam que o título da nossa aula é uma pergunta muito interessante. O que nós somos? Aquilo que falam da gente, aquilo que nós falamos, aquilo que fazem de nós? Por exemplo, se eu sair dizendo que eu sou rico, isso me faz rico? Se eu sair por aí falando que eu sou legal, e para alguns talvez eu seja uma pessoa muito ranzinza, isso me faz uma pessoa legal? O meu discurso me forma, me individualiza? Ou o que fazem de mim, né, a ação dos outros, a educação que eu recebo, me molda, faz de mim quem eu sou? É sobre isso que a gente vai refletir na aula de hoje. Mas antes da gente avançar, eu queria trazer uma primeira sugestão de atividade para vocês. A professora Márcia já apresentou o nosso conteúdo e a nossa habilidade, e eu quero deixar como primeira sugestão aqui, primeiro, uma pesquisa biográfica, então pesquisar a história do Michel Foucault e do Paul Ricoeur, que são os filósofos que a gente vai trabalhar na aula de hoje, e você também pode fazer uma pesquisa conceitual, como se fosse um dicionário, sobre os termos alteridade, linguagem, hermenêutica, subjetividade, razão, existência, percepção, juízo e instituições sociais. Lembrando que a sugestão de atividade, como o nome diz, é uma sugestão, galera. Então você, professor, pode utilizar para você ter um instrumento avaliativo com o seu aluno. Você, aluno, pode utilizar para apresentar aquilo que você produziu ao seu professor. E você pode utilizar simplesmente como uma forma de se exercitar, de se aprofundar nesse exercício filosófico que é a reflexão. Falado disso, vamos ter agora uma perguntinha na tela para vocês responderem. Uma não, melhor dizendo, duas. O que você é neste momento é consequência da natureza, da educação que recebeu ou das suas escolhas? E aí por quê? Repetindo, o que você é neste momento é consequência da natureza, da educação que recebeu ou das suas escolhas? E por que você acredita que é uma dessas questões, um desses pontos que você vai responder? E segundo, o que te torna um ser humano único, diferente dos demais? Vocês terão 90 segundos para responder e a gente retorna com a professora Márcia.
Olha só, professor Marconi, bastante interação, tá? A Alice e o Tiago responderam que a educação. A Rafaela, as minhas escolhas. O Diego, a minha essência. A Rejane fala que é a educação recebida pelos pais. O Leandro, as escolhas pessoais. O Cauã fala das atitudes e a professora Ana Beatriz fala que tem a ver com a personalidade. Que bacana, hein, gente? Antes da gente refletir até sobre aquilo que vocês colocaram, eu só quero pontuar uma coisa para vocês, gente, que a gente recebeu até como orientação já há uns tempos atrás. O sistema, ele contabiliza a presença de vocês a partir do momento que vocês ingressam na aula e nela permanecem. Então, a gente sabe que agora a gente está com o chat um pouco mais limitado, não há necessidade de vocês responderem presente no nosso chat. Desde que vocês entrem na aula e permaneçam nela até o final, automaticamente o sistema contabiliza a presença de vocês. Falado disso, todas as respostas que vocês trouxeram são pertinentes e não tem neste momento aqui, galera, uma resposta correta. Uma resposta certa. O que é importante a gente entender é que cada uma dessas respostas se fundamenta num pensamento, numa reflexão, numa filosofia, numa lógica, que a gente pode assim dizer, diferente. E traz consigo também consequências, desdobramentos. E é sobre isso que a gente vai avançar mais na frente. E nesse sentido, a gente começa justamente falando do nosso primeiro pensador aqui, que é o Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur, ele traz a ideia de que nós somos formados pela nossa narrativa histórica, né? A narração que a gente faz da nossa história é o que nos forma. E nesse sentido, é importante a gente entender, antes até da gente falar dessa ideia de narração da nossa história, de que o indivíduo, o ser, a Márcia, o professor Marconi, os câmeras, a Patrícia que nos ajuda aqui na produção hoje, cada um de nós, como indivíduos, temos duas dimensões. A dimensão de membro social, ou seja, eu sou um indivíduo, mas eu não estou excluído e isolado. Eu estou dentro de uma sociedade. Então, como indivíduo, eu sou um membro social. E tem uma segunda dimensão, que é um ser independente e autônomo. Apesar de estar dentro de uma sociedade, eu tenho autonomia, né? Lembrando que o conceito de autonomia significa aquele que é capaz de criar normas para si mesmo, de criar leis para si mesmo e obedecer essas leis. Um filósofo que trabalha de uma maneira muito interessante essa noção de autonomia é o filósofo alemão Immanuel Kant, né? E eu gosto muito de deixar claro, gente, que o que é autonomia? Não é fazer o que eu quero, é saber que, ao me propor a fazer algo, ao estabelecer algo como uma lei, como uma regra para mim, isso é uma regra, é uma lei que deve ser obedecida. Não é porque eu criei que eu faço de qualquer jeito. Eu costumo brincar que você percebe quem tem autonomia ou não, quando a gente vê aquela situação que a pessoa, olha, eu vou acordar amanhã tal hora. E aí no dia seguinte, não acorda. Só mais 10 minutinhos, só mais 20 minutinhos, né? A gente vive aí numa geração que gosta muito de assistir streamings, né? As séries, aí a gente às vezes fica até tarde assistindo aquilo, no outro dia acorda cansado e fala, hoje eu não vou assistir série até tarde. Quando chega o final do dia a gente está lá fazendo a mesma coisa. Isso é uma ausência de autonomia. Por quê? Porque eu não criei uma norma e obedeci essa norma que eu mesmo criei. E só para pontuar, gente, esse nem é o objetivo da nossa aula, mas eu acho importante conceituar, o contrário de autonomia é heteronomia. É quando a regra vem de fora. Alguém me obriga a fazer algo. Então, quando a gente diz que o indivíduo é um ser independente e autônomo, isso quer dizer que ele é capaz de criar normas para si mesmo e obedecer essas normas, o que não significa fazer o que quer. E ele é um ser independente, tem vontade própria, tem ação própria. Falado disso, surge a grande pergunta dentro do contexto aqui do Paul Ricoeur. Como nos individualizamos e, ao mesmo tempo, nos tornamos representantes de algo maior? Vou perguntar de novo. Como nos individualizamos e, ao mesmo tempo, nos tornamos representantes de algo maior? O que essa pergunta está dizendo aqui? Como que, ao mesmo tempo, eu me torno único, um ser individual, um ser ímpar que não existe outro na sociedade, mas, ao mesmo tempo, sendo único, sendo diferente de todos os demais, eu ainda assim sou representante de todos os demais. Afinal de contas, eu sou único, mas represento a humanidade, que tem uma série de indivíduos que também são únicos. É uma coisa até, talvez, contraditória para muitos de nós. E aí o Paul Ricoeur responde, eu me torno indivíduo e, ao mesmo tempo, represento
a sociedade da qual eu faço parte? Através da linguagem. Então, quando eu falo, quando eu narro a minha história, quando eu narro a história da humanidade, naquele momento eu represento aqueles que fazem parte da nossa espécie e, ao mesmo tempo, me torno único. Afinal de contas, a minha perspectiva e a minha narrativa é única. Nesse sentido, também é importante, então, a gente contextualizar o que é linguagem. O que a linguagem faz. E aqui a gente percebe que a primeira coisa que a linguagem faz, projeta o nosso eu no mundo. Ou seja, quando eu falo, eu projeto a minha identidade no mundo. Né? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: quanto mais, a gente vai usar 2 nomes aleatórios aqui, tá, gente? Quanto mais o Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Pedro. É uma frase muito interessante. Né? Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Pedro. Por que isso? Porque o que o Pedro está falando do Paulo pode ou não ser verdade. Mas quando o Pedro fala do Paulo, ou seja lá do que for, eu entendo, eu percebo, eu identifico o que o Pedro pensa, a sua visão de mundo, a sua personalidade, os seus sentimentos, as suas intenções. Lógico que a linguagem pode ser velada, mas ao falar, eu o conheço. Então a linguagem projeta o meu eu no mundo. Por isso que é muito importante a gente se manifestar, a gente não se calar. Porque quando eu falo, eu expresso a minha individualidade e eu me torno um indivíduo. Quando eu me calo, eu só sou mais um no silêncio. Quando eu falo, a minha individualidade aparece e se desenvolve. E nesse sentido a gente tem um segundo ponto daquilo que a linguagem faz conosco, que é nos diferenciar em relação ao outro. Quando eu conto a minha história, quando eu digo quem eu sou, né, eu trabalho com a Márcia há pouco mais de 2 meses. A Márcia tem uma perspectiva de mim, ela tem uma visão do Marconi. Quando ela expõe, ela concebe essa visão de mim. E quando eu falo quem eu sou, eu me diferencio. A gente percebe que existe a forma como eu me vejo, a forma como eu narro a minha história e a forma como a Márcia me vê, como ela narra a minha história. Por isso que é tão importante a gente exercitar e se aprofundar na linguagem. Né? Muitas vezes a gente vê aqueles alunos perguntando: onde é que eu vou usar isso da língua portuguesa na minha vida? É isso que te individualiza. É isso que te torna único. É isso que te torna ímpar. Por isso a linguagem ela é tão importante. Além disso, a linguagem ela descreve e discute o mundo. Através da linguagem eu digo o que o mundo é, eu explico o mundo, eu entendo o mundo e até discuto. Isso está certo, isso está errado, isso pode ser diferente, isso não é assim. E por fim, a linguagem interpreta fatos e eventos. Vejam que a gente está usando aqui o termo interpretação. A linguagem não diz o que o evento e o que o fato é. Afinal de contas, a interpretação ela pode ser individual, ela pode ser contextual, ela pode ser histórica, ela pode ser relativa, mas fato é que, pela interpretação, eu vejo uma forma, né, de enxergar, sendo redundante, no mundo. Quem somos então nesse sentido? Depois de falar tudo isso de linguagem, quem nós somos? Quem eu sou? Eu sou a história que eu conto sobre mim. Nós somos a história que contamos sobre nós. Leitores de nós mesmos, leitores de si mesmos. Então vejam, quem eu sou? A história que eu conto de mim. Né? O Marconi é a história que ele conta sobre o Marconi. Né? Eu sou aquilo que eu falo sobre mim. Eu sou a minha leitura, a minha interpretação daquilo que eu penso, daquilo que eu vivo dentro da minha história. Por isso que a linguagem é tão importante. A forma como percebemos e representamos a realidade e damos sentido a ela manifesta a nossa singularidade. Isso está presente, inclusive, no caderno de vocês, né? No 2º bimestre de filosofia. Vou repetir. A forma como percebemos e representamos a realidade e damos sentido a ela manifesta a nossa singularidade. O nosso ponto de vista é um ponto de vista único. Por isso que ele nos individualiza e é tão importante nós o expressarmos. Falado disso, nós vamos para uma atividade que vai aparecer aí na tela para vocês. De acordo com nossa reflexão sobre um recorte do pensamento de Paul Ricoeur, porque ele fala de muitas outras coisas, é correto afirmar que, alternativa A, somos aquilo que os outros pensam de nós, a história que contam sobre quem somos. A história que contam sobre quem somos. B, a independência do indivíduo anula sua participação como membro da sociedade. C.
A autonomia do indivíduo anula seu pertencimento à sociedade. D. Ser membro de uma sociedade anula a possibilidade de nos individualizarmos. E E. Nos tornamos indivíduos pela linguagem. 60 segundos, a gente volta com as respostas de vocês com a professora Márcia. Olha só, professor Marconi, a grande maioria dos alunos respondeu que a alternativa E, apenas um aluno respondeu a alternativa C, o outro aluno respondeu a alternativa A e outro aluno respondeu a alternativa B. O Ricardo ainda acrescentou aqui: nossos pensamentos, personalidade e as atitudes são o que nos tornam únicos. A Sofia falou que só o fato de existir, só o fato de só existir a mim. Ela escreve isso. A Sofia. Interessante, hein, Sofia? Isso aí me lembra um pouco tanto o existencialismo, a gente vai comentar logo mais, mas também o cogito ergo sum, né, o famoso penso logo existo, do Descartes. Parabéns, aí a maioria dos nossos alunos então responderam a alternativa E, que é a alternativa correta, e eu acho muito importante a gente pontuar rapidamente, gente, porque pode parecer óbvio que a E está correta, mas é importante a gente ter claro por que as outras não estão. Então vejam bem, o Paul Ricoeur diz que nós somos aquilo que nós falamos, e não aquilo que os outros pensam da gente. E ele não coloca que a autonomia do indivíduo ou a independência do indivíduo anula a vida em sociedade, ou que a vida em sociedade anula a individualização. Ele não trabalha com essas ideias. Tá? É possível, é coexistente, tanto ser membro de uma sociedade e ao mesmo tempo ser indivíduo, certo? E a gente não anula, não existe uma anulação entre essas duas ideias. Antes da gente continuar, eu tenho feito com vocês sempre uma retomada, porque às vezes tem aluno que chega depois, fica perdido qual que é o tema, qual que é a habilidade, o que a gente está fazendo aqui. Então, relembrando, nós estamos numa aula de filosofia da segunda série do ensino médio, com o conteúdo Tornar-se Indivíduo, Paul Ricoeur e Michel Foucault, que são os pensadores que fundamentam a nossa aula de hoje. A habilidade que a gente procura desenvolver aqui nesta aula, e que com certeza vai ser trabalhada, uma vez que é uma habilidade curricular pelo seu professor também, é identificar as subjetividades como resultado da construção social. Ou seja, entender que o meu ser individual é resultado de uma construção coletiva. Eu não sou único por mim mesmo, né? A sociedade contribui na construção da minha subjetividade, na construção do meu eu. E eu deixei uma atividade, uma sugestão de atividade lá no início da aula, lembrando que ela é sempre opcional, um recurso que o professor pode ou não utilizar e que você, aluno, pode ou não exercitar para aprofundar a sua reflexão. Lembrando que eu coloco aqui pode ou não, partindo do pressuposto que seu professor não está trabalhando essa atividade. Se o professor escolhe trabalhar, automaticamente você tem um compromisso com ele de realizar essa atividade, que pode ser uma pesquisa biográfica sobre os pensadores que a gente está trabalhando aqui hoje, o Foucault e o Ricoeur, e uma pesquisa conceitual de termos importantes relacionados ao que a gente vem falando, que é a alteridade, linguagem, hermenêutica, subjetividade, razão, existência, percepção, juízo e instituições sociais. São bastante termos, né, gente? Já dá aqui um curso, eu estou falando isso em todas as aulas, cada ponto de filosofia dá um curso, dá uma outra aula. São termos interessantes da gente se aprofundar, não só para a gente entender. Eu gosto, tem um amigo que ele fala o seguinte: tem gente que estuda para saber,
tem gente que estuda para viver. E eu acredito muito nisso. A filosofia nos traz conhecimento, mas mais do que isso, ela nos traz sabedoria. Eu posso utilizar o que eu conheço e aplicar de maneira concreta na forma como eu ajo na sociedade. Falado disso, a gente trabalha então agora aqui o pensamento do Michel Foucault. E o Michel Foucault vem numa visão totalmente diferente do Paul Ricoeur. Se o Paul Ricoeur fala que a minha narrativa me individualiza, eu sou o que sou a partir da narração que eu faço da minha história, o Michel Foucault fala que a individualidade, na verdade, ela tem sido tolhida. Porque o que a gente chama de sujeito, o que a gente chama de indivíduo, é um produto da sociedade moderna. Assim como as indústrias fabricam produtos dos mais diversos tipos, a sociedade moderna produz indivíduos. E nesse sentido a gente pode até usar um termo aqui que são pseudo-individualidades, ou seja, são falsas individualidades. Parece ser individual, parece ser único, mas na verdade não é. Por que o Michel Foucault traz essa ideia? Porque quando a gente olha o sujeito moderno, ele vai colocar, olha, o sujeito moderno não se constitui pelas palavras, como o Paul Ricoeur colocava, mas pelas ações que se unem a elas. Ou seja, o que me molda, o que me forma, não é o que eu falo, é o que eu faço. E nesse sentido, o que me molda também não é o que falam de mim, é o que fazem comigo. São nossas práticas que nos fazem, que nos moldam, não nossa natureza. Vejam que a gente não tem uma natureza individualizada. Nós não nascemos únicos dentro dessa primeira expressão. Na verdade, nós somos moldados pela ação. Se eu assumo a responsabilidade dessa ação, eu me individualizo. Se eu me deixo conduzir por aqueles que tentam me formatar, me moldar, me configurar, eu entro naquilo que eu acabei de mencionar para vocês, que é a pseudo-individualidade. E quem é que tenta me moldar? Nos moldar? Quem é que tenta nos formatar? As instituições sociais. Inclusive, vocês tiveram ou terão ainda uma aula de sociologia que trabalha essa noção de instituições sociais. O que são essas instituições sociais? O que elas fazem, melhor dizendo? Sabendo o poder que a prática tem, essas instituições sociais elas passam a disciplinar o nosso corpo. Vejam que a gente não está falando ainda da nossa mente, mas o nosso corpo. Por quê? Para disciplinar a subjetividade, valorizando técnicas. E aí tem um exemplo claro que é o soldado. O que isso quer dizer? Traduzindo o que eu acabei de dizer. As instituições modernas perceberam que aquilo que você faz com o corpo acontece com a mente. Então, se eu disciplino o corpo da pessoa, eu faço a pessoa pensar de acordo com aquilo que eu ensinei o corpo dela a fazer. O exemplo do soldado nos diz isso. Se eu ensino o soldado a se comportar como soldado, a ter uma postura de soldado, a ter um fisiotipo, uma constituição física de soldado, com o passar do tempo, ele vai também pensar como soldado. Ele vai raciocinar como soldado. Eu começo domesticando, que é o termo que o Michel Foucault usa, o corpo. Então, você tem que ter hora para acordar, você tem que deixar tudo organizado, você tem que passar lá por dificuldades. Eu não passei pela carreira militar, não fui selecionado lá no alistamento, então confesso que há um certo desconhecimento de como que é todo o treinamento militar, mas a gente sabe que existe todo um emprego de técnicas, como até foi mencionado no slide, e essas técnicas vão fazendo o comportamento, o corpo se adequar ao que se espera de um soldado. E aí, o que o Michel Foucault fala é, logo, o corpo faz com que a mente também se comporte de acordo com o que ele foi domesticado no seu corpo. Ou seja, eu vou pensar como um soldado. Não me obrigaram a pensar, me obrigaram a agir. Mas essa ação tem como consequência, e as instituições sabem disso, o pensamento. Aí eu moldo a subjetividade. Aí que entra aquilo que eu comentei com vocês, que é a falsa individualidade. Eu acho que é único, mas na verdade eu fui disciplinado por diversas instituições, como a igreja, a família, o próprio Estado, as instituições psiquiátricas, a educação e tantas outras que o Michel Foucault vai citar. Todas essas instituições vão domesticando o meu corpo para me fazer pensar de determinada maneira, de acordo com aquilo que eles querem e esperam de mim. Essas instituições sociais, estudadas por Michel Foucault, o Michel Foucault ele procurou entender a origem delas.
de onde vêm as instituições sociais? Qual que é a finalidade delas? Né? Como que elas atuam no nosso cotidiano? E aí, nesse sentido, ele percebeu. A grande função das instituições sociais é garantir a ordem e controlar o nosso modo de vida. Né? As instituições sociais, na visão do Foucault, existem para isso. Vamos manter uma sociedade organizada, para não virar uma bagunça, para não virar uma desordem, né? Puxando ali o Thomas Hobbes, para não virar uma guerra de todos contra todos. Então, como a gente faz isso? Disciplinando o corpo. Bem uma marionete, como aparece aí na imagem. Dessa maneira, eu controlo o modo de vida das pessoas e garanto a ordem. Vejam que aqui, gente, a gente não está utilizando o termo ordem no sentido positivo, no sentido de ter organização bonitinha, mas é no sentido de ordenar. Eu quero que a sociedade funcione exatamente assim. E porque eu quero que ela funcione assim, então eu imprimo um comportamento. Lógico que a ordem, agora no sentido positivo, ela é super bem-vinda e necessária para a nossa convivência. Quais são as técnicas que se utilizam para que se produza o sujeito moderno? O Michel Foucault vai dizer que a primeira técnica é a distribuição. Ou seja, nós pegamos os indivíduos e cercamos eles, separamos, damos uma função, damos um ideal de fila, que é você ter um estágio antes, um estágio depois. E a gente pode perceber as escolas, né? Então, nas escolas você tem muros, você tem salas, então você separa o aluno da série A, da série B, da série C, né? Primeira série, segunda série, terceira série, oitavo ano, nono ano. Você dá uma função para cada um, né? Então você vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, a sua função é estudar, a minha função é ensinar, a função do inspetor é manter a organização e possibilitar ali o andamento das aulas, as trocas de aulas, assim por diante. Então cada um tem uma função. E é cada um no seu quadrado, como se dizia por aí antigamente, né? Então a gente separa, dá uma função, estabelece uma hierarquia, que é o ideal de fila, e aí você começa a moldar o indivíduo. Outra coisa que se faz para poder moldar a nossa subjetividade é controlar o tempo, né? Ou seja, a função que você está exercitando tem horário. Por exemplo, a gente está aqui na televisão, no aplicativo, a nossa aula tem hora para começar, tem hora para acabar, tem uma duração. E nesse sentido eu preciso disciplinar o corpo. Por exemplo, tem alunos, ou não vou nem colocar alunos, tem pessoas que têm uma dificuldade de ficar muito tempo em pé. Mas um professor, normalmente, a gente sabe que tem professores que conseguem dar belas aulas sentado, mas normalmente o professor ele tem que aprender a ficar um determinado tempo em pé para poder dar a sua aula. Um vendedor de muitas lojas, por exemplo, o corpo dele é domesticado, é disciplinado, para que ele consiga ficar determinado tempo em pé, atendendo, recebendo os clientes. Então a gente vai ensinando o nosso corpo. Questão do horário. Vocês podem perceber, os pais, os avós de vocês, muitos até já aposentados, continuam acordando cedo, continuam dormindo cedo, sendo que poderiam dormir mais, acordar até mais tarde, mas por que não fazem isso? Porque o corpo foi disciplinado, segundo Michel Foucault. Terceira técnica para disciplinarizar, para domesticar o corpo, é o controle das gêneses, ou seja, o controle da origem. Como eu já mencionei no ideal de fila, você cria uma hierarquia. Você pega na escola, todo mundo quer ser lá do terceiro ano do ensino médio, aqueles que são do ensino médio, né? Os que estão no Fundamental 2, não vejo a hora de chegar no nono ano. Eu lembro quando eu estava lá na antiga quarta série, eu não vejo a hora de ir para o ginásio, porque o ginásio é outro patamar, né? Então se cria uma hierarquia e se estabelecem metas. Você tem que atingir determinada nota, na empresa você tem que vender determinada quantidade. Então tudo isso vai nos condicionando a agir de determinada maneira. Para garantir que essas técnicas gerem o resultado, o Michel Foucault vai dizer que existem dispositivos de produção. Quais são esses dispositivos? A disciplina, né? Como eu falei aí, domesticar o corpo, a segurança, que é organizar a população, e a sexualidade, porque a sexualidade interfere na subjetividade. Então vejam que a disciplina molda o indivíduo, a segurança molda a população, molda a sociedade, e a sexualidade faz com que o indivíduo se comporte, na visão do Foucault, de acordo com aquilo que se espera daquele, ou daqueles, melhor dizendo, indivíduos. Mecanismos para inserir essa disciplina. Eu estou trazendo vários conceitos aqui, tá, gente? Lembrando que o seu professor pode aprofundar isso na sala de aula, né?
na aula com você, ou na sala de aula, quando a gente retornar aí no ensino presencial, mas também no modo remoto, que a gente está trabalhando atualmente, e você, aluno, também, dentro das suas condições, pode aprofundar isso com outros canais de pesquisa. Quais são os mecanismos que se usa para inserir a disciplina no dia a dia do indivíduo? Aí vem a grande e famosa frase do Foucault, né? Vigiar e punir, né? A vigilância e a punição. Então tem radar, tem câmera para tudo quanto é lado, do jeito que a gente costuma dizer, para garantir que você está fazendo o que deve ser feito e para te punir se você não fizer como se espera. Se você se comportar bonitinho, você ganha uma recompensa. Então lá no infantil tem a estrelinha, você ganha uma nota, certificado de aluno nota 10, bônus na empresa. Então você tem recompensas para fazer você se comportar da maneira correta. É criado um discurso, que é uma explicação, olha, dessa maneira é melhor por conta disso, disso e daquilo. Então tem toda uma retórica, né? Um discurso de verdade para que você concorde com aquilo que está sendo colocado. E por fim, os exames, os testes, né, que são apresentados para garantir que o corpo e a mente foram idealmente, ou melhor dizendo, legitimamente, da maneira correta, disciplinarizados, para aí sim agir na sociedade como se espera deles. A gente vai para uma atividade, mas antes disso, professora Márcia, quer fazer alguma contribuição? Eu vi você anotando algumas coisinhas aí. Então, olha só, professor Marconi, eu achei interessante, né, a questão do conceito aí de subjetividade. Na arte a gente usa muito isso, né? Uhum. A questão da subjetividade, ou a licença poética, a liberdade criadora, né? Bacana. Só que a questão da subjetividade aí, né, pelo menos para, né, saindo, né, desse campo artístico, indo para um campo mais social, digamos assim, né, é sempre aquela questão, como você citou no começo, né? Uhum. A minha liberdade termina onde começa a do outro. Então eu não posso achar que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero, sempre que eu quero, a hora que eu quero, né? A gente sempre está regido aí por um código de leis, né? E essas leis, essas regras, elas devem ser seguidas. Até porque, senão, né, a sociedade viraria uma grande bagunça. Sim. Né? Olha que bacana, gente. Por isso que essa interdisciplinariedade é tão importante. A gente está aqui falando da linguagem como uma forma de individualização e a arte, a professora Márcia é professora de artes, e a arte é uma forma de linguagem, é uma forma de individualização. Né? Muito obrigado pela sua contribuição, hein, professora. Falado disso, então, gente, nós vamos para a nossa atividade, verdadeiro ou falso, tá? 60 segundos, são apenas 4 afirmações, para a gente ver aqui o quanto foi absorvido do que a gente ministrou para vocês nessa aula. A primeira afirmação diz o seguinte: nossa liberdade natural, bem como nossa essência, é o que nos individualiza, segundo Paul Ricoeur. Segunda frase: a criação de nossa subjetividade, para Foucault, se dá pelo controle dos corpos. Tal controle é exercido através de recursos como da vigilância, da punição e do exame. Terceira afirmação: de acordo com Paul Ricoeur, nossa narrativa de nós mesmos é o que nos configura como indivíduos. E por fim, para Ricoeur, somos indivíduos quando nossa subjetividade se constrói sem interferência social. 60 segundos, galera.
Olha só, professor Marconi, muitas interações aqui, né? O Guilherme cita que a primeira é verdadeira, a segunda alternativa é falsa, a quarta é verdadeira e a quinta é falsa. A professora Elaine cita que a primeira é falsa, a segunda e terceira são verdadeiras e a quarta é falsa. O Jailton cita que as 3 primeiras alternativas são verdadeiras e somente a quarta e última é falsa. E o Gustavo cita que a primeira é verdadeira e as 3 seguintes, né, a 2, a 3 e a 4, são falsas. Maravilha. Qual que é o nome da professora mesmo? Professora Elaine. Professora, se não vale, né? Tem um gabarito, não é possível. A gente agradece a interação de todos vocês, gente. Eu quero lembrá-los, antes da gente ir para a nossa correção, que errar também é acertar. Na medida em que eu erro uma discussão, uma questão, uma alternativa, uma atividade proposta, eu identifico onde eu posso acertar, onde eu preciso melhorar, qual foi o conceito que não ficou claro. Por isso que é muito importante a gente participar desses momentos. Vejam bem, como a professora Elaine bem trouxe para a gente, a sequência correta é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. E como sempre é importante a gente pontuar por que o que é falso é falso. Na primeira frase diz o seguinte: nossa liberdade natural, bem como nossa essência, é o que nos individualiza, segundo Paul Ricoeur. E segundo Paul Ricoeur, o que nos individualiza é a nossa narrativa, é a linguagem, é a história que nós contamos sobre nós e como nós lemos a nossa história. E a última afirmação também é falsa, porque ela vai dizer que para Ricoeur somos indivíduos quando nossa subjetividade se constrói sem interferência social. E a gente falava lá atrás que o indivíduo tem 2 dimensões. Ele é membro de uma sociedade, mas ao mesmo tempo ele é um ser independente e autônomo. Falado disso, quero deixar aqui mais algumas sugestões de atividades que você, professor, pode trabalhar com o seu aluno. Lembrando sempre, gente, a nossa proposta aqui é dar possibilidades, apontar caminhos. Você pode ter caminhos aí muito melhores do que aqueles que a gente conseguiu construir nesse momento. E se você, por algum motivo, não encontrá-los, pode contar com essas atividades que a gente propõe nos slides na nossa aula. E a atividade diz o seguinte: quais formas de controle existentes em nossa sociedade você, aluno, reconhece no seu cotidiano? Então, quando você olha o seu dia a dia, quais são as formas de controle que você percebe que a sociedade coloca em você? Segunda pergunta, que pode ser uma pergunta, pode ser uma redação, caso o professor assim queira, é: como essas formas de controle atuam sobre os indivíduos? Vejam que são 2 perguntas. Primeiro, quais são? E segundo, como elas atuam. Nesse sentido, para a gente encerrar, eu quero trazer agora uma avaliação ou uma reflexão pessoal para a gente. Eu sempre digo, gente, que a filosofia ela tem que fazer sentido para a nossa vida. Ela não pode servir simplesmente para a gente responder uma prova, responder um questionário. Ela precisa fazer sentido para a minha história. E de acordo com aquilo que a gente trabalhou hoje, quais elementos da minha individualidade trazem marcas da experiência histórica e social da qual eu faço parte? Ou seja, quando eu olho a minha individualidade, o que é que eu tenho em mim que mostram que eu faço parte, de um contexto histórico no qual eu estou inserido? Considerando a força das influências externas no meu desenvolvimento, ainda sou capaz de discordar e fazer as minhas escolhas, mesmo que não sejam as de preferência daqueles que me cercam? Então eu sou capaz, dentro de um contexto onde se espera de mim um comportamento, se espera de mim um pensamento, eu sou capaz de tomar as minhas escolhas independente disso? Terceira, como eu me vejo? Que história eu tenho contado sobre mim? É muito importante eu refletir sobre qual que é a história que eu tenho contado. E para finalizar, eu vou me despedir de vocês, mas você, professor, e você, aluno, saiba que no final desse slide tem ainda uma outra sugestão de atividade, uma outra sugestão de exercícios que você pode aplicar se você achar pertinente. Falado isso, me despeço de vocês. Vou pedir que o chat fique aberto nesses últimos segundos para que vocês nos deem um feedback do que vocês acharam da aula, do que a gente pode melhorar dentro da condição que a gente tem. Na próxima semana vocês estarão com a professora Maria Fernanda. A gente se encontra daqui a algumas semanas. Um forte abraço. Tchau, tchau, turma. Muito obrigada pelas interações e obrigada pelo convite, professor Marconi. Eu que agradeço. Até a próxima aula.